Ninguém sabia ao certo quando o projeto havia realmente começado. Nos arquivos oficiais, ele simplesmente surgia como uma nota de rodapé perdida em um relatório militar de 1963, escondido entre outras dezenas de folhas datilografadas. O nome parecia comum demais para levantar suspeitas, o Projeto Aurora 27. Nada indicava que aquele seria o programa que criaria o caça mais furtivo que já entrou em combate sem jamais ser detectado, e que colocaria o Brasil, silenciosamente, no topo da tecnologia bélica mundial. A história não começou em Brasília, nem no Rio de Janeiro, e muito menos em São Paulo. Começou no interior de Minas Gerais, numa antiga área de mineração abandonada, transformada em laboratório subterrâneo décadas antes de qualquer pessoa imaginar que o Brasil poderia ter ambições aeroespaciais. Ali, engenheiros e militares trabalhavam longe dos olhos estrangeiros, atrás de portões de aço sem identificação, onde até mesmo os mapas oficiais do governo marcavam a região como zona de risco geológico. Era o disfarce perfeito. O embrião do Aurora 27 nasceria da mente de um engenheiro brasileiro que quase ninguém conhece, Hélio Marcondes Ferreira, um prodígio silencioso, praticamente desconhecido fora do meio técnico. Hélio trabalhará brevemente nos Estados Unidos nos anos 50, mas havia retornado ao Brasil com uma frustração: os americanos jamais permitiriam que um latino tivesse acesso integral às tecnologias mais avançadas. Ele viu isso de perto. E jurou que criaria algo no Brasil que superasse o que qualquer superpotência acreditava possível. O desafio, porém, era quase impossível. Na época, o país mal conseguia fabricar aeronaves convencionais em grande escala, muito menos algo capaz de desafiar radares, sistemas térmicos e métodos de rastreamento usados pelas potências militares. Mas o que Hélio tinha em mente não era uma aeronave comum. Seu conceito principal era radical para a época: um caça que não seria apenas invisível ao radar, se ele seria invisível ao padrão térmico, acústico e até mesmo aos algoritmos experimentais de detecção eletromagnética. Hélio acreditava em 3 pilares. Estrutura multifacetada e regular, inspirada nos minerais da própria caverna onde trabalhava. Absorção ativa de ondas, não apenas revestimento. Propulsão híbrida silenciosa, algo que nenhum país sequer cogitava desenvolver. O governo brasileiro não tinha recursos para isso. Mas tinha algo ainda mais valioso: discrição. Enquanto as grandes potências espionavam umas às outras, nenhuma delas prestava atenção ao que o Brasil fazia nos subsolos abandonados. E foi essa invisibilidade política que permitiu que as primeiras peças do Aurora 27 fossem construídas inteiramente à mão, com ligas experimentais e materiais nunca antes utilizados em aeronaves. O processo era tão rudimentar quanto genial. A estrutura era moldada manualmente por uma equipe de apenas 19 especialistas. Não existiam máquinas modernas, impressoras complexas ou simulações computacionais. Era tudo calculado na prancheta, revisado, refeito e testado em túneis de vento criados artesanalmente com motores de caminhão militar adaptados. Por isso o caça se tornou único: dele não seguia lógica industrial, seguia lógica artesanal. Em 1968, a primeira estrutura do Aurora 27 ficou pronta. Tinha formato incomum, quase estranho, como se não pertencesse a nenhuma era da aviação convencional. Seu desenho era tão diferente que, anos depois, engenheiros estrangeiros achariam impossível que aquilo tivesse sido criado na década de 60. Mas foi. O primeiro teste ocorreu às 3h30 da manhã, em outubro daquele mesmo ano. O protótipo ainda não tinha motores instalados. O objetivo era apenas ver se a estrutura absorvia ondas de radar como Hélio havia previsto. Os militares montaram 3 radares diferentes, posicionados em pontos estratégicos ao redor do subsolo. Quando ligaram as máquinas e analisaram os sinais, não acreditaram no resultado. O Aurora 27 simplesmente não existia nas telas. Os radares detectavam as paredes da mina, detectavam a movimentação dos próprios operadores, mas o caça, parado a poucos metros, era como um buraco no espaço. Não um reflexo reduzido, não um sinal fraco, mas zero. Algo tão sofisticado que nenhum país do mundo teria condições de copiar naquela época. Naquele dia, o Brasil havia criado o primeiro caça verdadeiramente invisível da história, anos antes dos Estados Unidos sequer sonharem com o conceito de stealth. Mas aquilo era apenas o começo.
Ainda faltavam motores, instrumentos, cabine, sistemas internos, e principalmente a capacidade de voar sem deixar rastros. E o mundo lá fora continuava sem suspeitar de nada. Apenas um punhado de brasileiros sabia que algo estava prestes a nascer nos subterrâneos que poderia mudar o equilíbrio militar do hemisfério inteiro. E mudar, de fato, mudou. A segunda fase do Aurora 27 começou silenciosamente, sem cerimônias, em uma madrugada abafada de fevereiro de 1969. Hélio observava a fuselagem posicionada sobre suportes improvisados no fundo do laboratório subterrâneo. Ela parecia um predador adormecido, coberta por lonas escuras, iluminada apenas pela luz amarelada das lâmpadas industriais que tremeluziam com a instabilidade dos geradores. Ali, dentro daquela caverna artificial, algo estava prestes a nascer que redefiniria o conceito de furtividade no mundo da aviação. O maior desafio agora era acertar a propulsão. Hélio sabia que qualquer motor a jato convencional emitiria calor demais, deixando uma assinatura térmica impossível de esconder. E mesmo motores mais avançados ainda produziam vibrações que denunciavam a aeronave. Era preciso criar algo que fosse capaz de impulsionar o caça no ar com força suficiente, mas sem deixar rastros que pudessem ser captados por sensores remotos. Foi então que o engenheiro apresentou sua ideia mais ousada, um sistema híbrido de propulsão baseado em câmaras de compressão eletromagnética, que utilizava pequenos pulsos de força alinhados com campos elétricos direcionados. Algo tão avançado para a época que qualquer especialista ocidental teria chamado de ficção científica. Mas no subterrâneo brasileiro, longe dos olhos do mundo, nada era impossível. Hélio e sua equipe passaram meses desenvolvendo protótipos, destruindo motores, reconstruindo tudo à mão, testando, falhando, avançando milímetro por milímetro. Havia um problema adicional, a vibração. A aeronave não podia tremer, mesmo que imperceptivelmente, porque isso criaria assinatura acústica. Foi então que Hélio bolou um sistema inédito, de absorção ativa de vibração, usando pequenos contrapesos internos sincronizados por giroscópios analógicos. Era uma tecnologia completamente inexistente no planeta, mas ali, no coração de Minas Gerais, ela surgiria como consequência natural da necessidade. Cada etapa era registrada em filmes granulados de 16 milímetros, com legendas escritas à mão. Tudo era arquivado em caixas sem identificação, guardadas em salas frias, trancadas por cadeados enferrujados. A burocracia era mínima. A segurança, absoluta. No fim de 1970, o Aurora 27 recebeu seus primeiros motores híbridos. 2 cilindros alongados, revestidos por uma liga experimental que absorvia calor como se fosse uma esponja térmica. O mecanismo emitia um som fraco, quase um sussurro metalizado, como se a aeronave respirasse de forma lenta e controlada. Mas não era suficiente. Faltava ainda o elemento que tornaria o Aurora 27 inalcançável, furtividade eletromagnética total. Hélio acreditava que a chave estava no que ele chamava de pele viva, ou uma camada externa dotada de microcircuitos artesanais que não apenas absorviam ondas de radar, mas as imitavam, devolvendo ao inimigo um sinal falso. Ou nenhum. Ou vários. Dependendo da necessidade. O caça, então, não seria apenas invisível, se ele poderia parecer estar em vários lugares ao mesmo tempo. Nenhum país do mundo possuía tecnologia parecida. Era improvável que sequer imaginassem a possibilidade de algo assim surgir dentro de um laboratório brasileiro escondido numa antiga mina abandonada. Enquanto a aeronave ganhava vida, o governo do Brasil passava por mudanças políticas intensas na superfície. E mesmo assim, nenhum presidente, nenhum ministro e nenhum comandante militar tinha conhecimento pleno do Aurora 27. O projeto operava numa camada tão profunda que apenas 5 pessoas no país tinham noção completa do que estava sendo construído. Em maio de 1972, às 2h43 da manhã, ocorreu o teste que mudaria tudo, o primeiro voo não tripulado. A aeronave foi levada até uma pista improvisada em um vale isolado, cercado por colinas altas. A operação inteira era controlada por geradores portáteis, transmissores de baixa frequência e equipamentos montados sobre mesas de madeira. Quando os motores híbridos foram ativados, o que se ouviu foi quase nada. Um leve sussurro, como o vento passando por tubos metálicos. O Aurora 27 deslizou pela pista, levantou o nariz lentamente e,
com uma elegância quase silenciosa, subiu ao céu noturno. Os radares militares posicionados a quilômetros dali mostraram exatamente o que Hélio queria ver, e nenhum ponto, nenhuma alteração, nenhuma interferência, nada. O caça simplesmente se misturou ao próprio ambiente. Como se fosse parte do ar, parte da noite, parte do silêncio do vale. E então, minutos depois, aconteceu algo que ninguém esperava. Quando a aeronave atingiu uma altitude maior, ela desapareceu também dos sensores térmicos improvisados, se isso não deveria ser possível. Os motores híbridos ainda emitiam calor residual. Mas naquele voo, simplesmente não emitiram. Era como se o Aurora 27 tivesse encontrado uma forma de dissipar o calor invisivelmente pela própria fuselagem. Um dos soldados responsáveis pela observação, um sargento de 30 e poucos anos, resumiu o que todos estavam pensando quando olhou para Hélio. Senhor, nós criamos um fantasma. E tinham criado mesmo. O Brasil, sem que ninguém imaginasse, acabará de colocar acima de seu território o avião mais furtivo já construído na história da humanidade, décadas antes das potências mundiais anunciarem suas próprias aeronaves avançadas. E a partir dali, a pergunta que mudaria o destino do Aurora 27 surgiria. Se o Brasil criou um fantasma, para que conflito ele seria usado? Porque poucos meses depois, um evento inesperado mudaria não apenas o projeto, mas o rumo de toda a história. Algo que nenhum membro da equipe estava preparado para enfrentar. E que, no entanto, precisava ser enfrentado. Porque o Aurora 27 seria convocado para um combate que não poderia ser registrado em nenhum documento oficial. A grande transformação do projeto veio em 2011, quando um novo conjunto de sensores ópticos e térmicos começou a ser integrado ao protótipo. O objetivo não era apenas coletar imagens ou identificar temperaturas, se era criar uma assinatura fantasma, um rastro falso que confundisse os algoritmos de rastreamento. Enquanto os caças convencionais lutavam para reduzir sua assinatura térmica, o projeto brasileiro passou a fabricar um rastro fantasma calculado, que enganava softwares de monitoramento em tempo real. Esse era o tipo de tecnologia que, no início dos anos 2010, apenas 3 países estavam tentando desenvolver. Mas o caça brasileiro, ainda sem nome oficial, foi o primeiro a implementá-la no ar. Não era só invisível, era enganoso, uma entidade aérea que parecia múltiplas coisas ao mesmo tempo, dependendo de quem tentasse detectá-lo. E todo esse avanço despertou a curiosidade e a preocupação de agências internacionais. A pele do avião nunca foi um simples revestimento. Desde os primeiros experimentos, havia a vontade de criar um material capaz de responder ao ambiente. Mas foi somente em 2013 que uma equipe da UFSC e da UFMG apresentou o conceito de pele de metamaterial reativa. Imagine um revestimento capaz de absorver frequências de radar, emitir padrões específicos de microvibração, alterar sua temperatura superficial para igualar-se ao céu, e refletir luz no ângulo exato para parecer um objeto inofensivo nos céus. O caça não ficava invisível para o olho humano, mas, para sensores que operam por diferença térmica e reflexão eletromagnética, ele era um erro de leitura, uma interferência, um glitch atmosférico. Era a primeira vez que um país fora dos gigantes tecnológicos produzia algo assim. Em 2015, aconteceu o voo que marcou a história do projeto, ainda hoje, oficialmente negado. Segundo relatórios vazados em 2019, o protótipo foi enviado secretamente para uma operação conjunta no Cone Sul, em uma região remota próximo à fronteira do Brasil com outro país sul-americano. O objetivo, monitorar uma movimentação suspeita de aeronaves sem transponder que sobrevoavam áreas de extração ilegal. Caças convencionais só conseguiriam chegar perto usando formação ampla, acionando radares e chamando atenção. Já o protótipo furtivo simplesmente sobrevoou as aeronaves intrusas sem ser detectado. E, ainda mais impressionante, ele entrou no espaço aéreo do país vizinho, registrou imagens, coletou dados e retornou sem que nenhum radar registrasse sua existência. Os relatórios descrevem que o caça foi uma sombra no vento. Para muitos dentro da Força Aérea, foi a prova definitiva: o Brasil possuía tecnologia que nem países de primeiro mundo haviam dominado totalmente. Mas a verdadeira lenda nasceu em 2018. Uma operação multinacional monitorava rotas clandestinas de aeronaves que cruzavam a América do Sul.
Havia suspeita de que grupos armados teriam adquirido drones de reconhecimento militar sofisticados e equipamentos caros, geralmente pertencentes a governos. Em uma noite de agosto, o protótipo furtivo brasileiro foi acionado. Seu objetivo era simples: localizar, identificar e registrar o drone intruso, que supostamente estava equipado com tecnologia de ocultação parcial, algo extremamente caro e raro. Nenhum país da região possuía meios para rastrear o drone. Mas o protótipo brasileiro, graças à sua fusão de sensores e algoritmos de leitura de padrões, conseguiu não só rastreá-lo, como também voar abaixo dele sem ser detectado. Relatórios descrevem que o caça chegou a ficar a menos de 20 metros do drone, obtendo imagens tão nítidas que permitiram identificar o fabricante e a origem do equipamento. O mais extraordinário? O drone não percebeu nada. Nenhum alarme. Nenhuma alteração de rota. Nada. Quando o protótipo retornou à base e os dados foram analisados, oficiais perceberam que estavam diante da maior demonstração de furtividade já feita por um caça latino-americano. A partir daquele momento, o projeto deixou de ser experimental. O caça passou a integrar operações sigilosas em todo o território nacional. Seu registro oficial continuava inexistente. Nenhum documento público mencionava seu nome. Nenhuma fotografia vazou. Mas, dentro das forças militares sul-americanas, começaram a circular rumores. Um caça invisível, voando sem ser detectado, havia sido responsável por várias interceptações silenciosas. Alguns relatos descrevem aeronaves estrangeiras sendo acompanhadas por algo que não aparecia em seus radares. Pilotos reportavam sentir perturbações aerodinâmicas sem ver nenhum avião ao lado. Outros mencionavam que o protótipo teria sido utilizado em operações marítimas, sobrevoando navios suspeitos sem ser identificado. A realidade era simples. O Brasil havia criado um caça tão furtivo que poderia entrar e sair de qualquer espaço aéreo no continente sem deixar rastro. No início de 2022, o projeto atingiu seu ápice. A quarta versão do protótipo, conhecida internamente como V4 Sombra, se incluiu nova fuselagem angulada com material absorvente de banda larga, sistemas óticos embarcados com resolução capaz de ler placas a 12 km de distância, assinatura térmica variável em tempo real, motor com abafamento de pós-combustão e algoritmo de condução parcial que permitia ao piloto focar apenas na missão. Testes mostraram que o caça-sombra podia sobrevoar bases aéreas inteiras sem ser registrado. Em simulações internacionais, sensores estrangeiros foram incapazes de captá-lo. A única maneira de detectá-lo era visualmente, mesmo assim, apenas se o observador estivesse a poucos metros, sob condições muito específicas. Ao analisar relatórios históricos de conflitos recentes, muitos especialistas observaram um padrão: as guerras mudaram radicalmente com a chegada de drones, vigilância remota e caças stealth. Mas poucos sabem que, na América do Sul, o Brasil desenvolveu tecnologia que não apenas competia, mas superava soluções estrangeiras em furtividade. Por quê? Porque, ao contrário das grandes potências, preocupadas com supremacia aérea global, o Brasil desenvolveu um caça pensado para sobreviver no ambiente amazônico, enfrentar radares de baixa frequência, operar próximo ao solo, camuflar-se contra florestas, água e montanhas, e sumir em cenários climáticos complexos. Ele não foi criado para enfrentar exércitos gigantescos. Foi criado para não ser visto por ninguém. Oficialmente, o caça ainda não existe. Extraoficialmente, existem indícios de que 3 unidades operacionais foram construídas entre 2022 e 2024, embora nenhuma confirmação tenha sido dada. Rumores sugerem que uma versão híbrida, ainda mais furtiva, está em desenvolvimento. Essa versão usaria propulsão silenciosa, camuflagem eletroativa e fusão de inteligência artificial com sensores multiespectrais. Se isso for verdade, o Brasil não apenas criou o caça mais furtivo a entrar em combate sem ser detectado. Como pode estar criando o primeiro caça praticamente invisível em todos os espectros? Ao final, fica a pergunta: por que o Brasil nunca revelou oficialmente esse projeto? Alguns dizem que é porque admitir sua existência criaria tensões diplomáticas.
Outros afirmam que a tecnologia usada ainda está anos à frente da concorrência, se revelar isso atrairia pressões internacionais. Há quem diga, ainda, que a furtividade é tão absoluta que o simples rumor já basta para dissuadir ameaças. A verdade é que o continente inteiro ficou mais silencioso desde então. Rotas suspeitas diminuíram. Incursões aéreas desapareceram. E certos eventos, que antes seriam atribuídos a conflitos abertos, simplesmente deixaram de acontecer. Ninguém sabe o que realmente está voando nos céus do Brasil. Ninguém sabe até onde essa tecnologia pode chegar. Mas todos concordam em uma coisa. O caça mais furtivo que já entrou em combate na América do Sul entrou, operou e saiu sem que ninguém soubesse. E talvez essa seja a maior arma que o Brasil já criou.